Bom, pessoal, estamos de volta agora para mostrar especificamente a guerra na Síria, né, para a gente falar especificamente da guerra na Síria. Então, para a gente poder entender, a Síria era governada por um ditador de muitos anos, Bashar al-Assad, ah, e era um país estável do ponto de vista político, né, na medida do possível. Em que as pessoas viviam sob um governo ditatorial, mas em relativa paz, né, e relativa normalidade, já há muito tempo. A Primavera Árabe vai causar turbulências, né, políticas e, mais especificamente, no caso da Síria, vai causar turbulências políticas no Oriente Médio como um todo, mas só que mais especificamente na Síria, a Primavera Árabe vai ganhar contornos de disputa geopolítica um pouco mais ampla. Por quê? Porque a Síria vai ser um importante aliado da Rússia na região, tá? E isso vai incomodar demais o Ocidente. Então, para o Ocidente, é interessante que o governo do Bashar al-Assad caia, para que mude essa correlação de forças, né? Segundo a visão ocidental, estadunidense, francesa, caso Bashar al-Assad fosse derrubado pelo movimento Primavera Árabe, eles poderiam também acabar com a influência russa no país, ok? E mudar essa correlação de forças. Então, o Ocidente começa a estimular o armamento, inclusive, de milícias curdas, de rebeldes sírios contrários ao Bashar al-Assad, e começa a guerra civil. E aqui nesse mapa vocês vão poder ver as regiões que, em março de 2018, eram controladas pelo governo, né, Bashar al-Assad. Aqui em roxo, as áreas controladas pelos rebeldes sírios, efetivamente, né? Aqui, a área controlada por rebeldes curdos, né? Porque os curdos ocupam o que a galera chama de Kurdistão. É uma região que pega aqui exatamente o nordeste da Síria. Então, os curdos acabaram engrossando esse movimento contrário ao Bashar al-Assad. Por quê? Porque diante de uma reorganização política, os curdos poderiam, quem sabe, ter um pouco mais de autonomia aqui nesse território sírio, né? E aqui, como eu falei para vocês, depois eu vou mostrar no slide seguinte um mapa melhor, já o Estado Islâmico. Tudo bem? Beleza? Bom, vou mostrar aqui para vocês. Esse é o território do Estado Islâmico, que já diminuiu bastante, tá certo? Então eles tinham uma influência bem grande, como eu disse, eles pegam aqui o noroeste do Iraque, e o nordeste da Síria. A principal cidade, base do Estado Islâmico aqui vai ser Mossul, que aparece, inclusive, no filme Califado, na série, melhor dizendo, Califado, que eu mostrei para vocês. Mas o Estado Islâmico vem perdendo bastante território, bastante influência, na medida em que eles conseguiram ser atacados por todas as forças que atuavam na região. Eles foram atacados pelos curdos, pelas milícias sírias, pelo Bashar al-Assad, pelo exército do Bashar al-Assad. Então, por conta disso, eles acabaram perdendo muita força e muito poder territorial e político. Hoje a situação da Síria é deplorável, é um país destruído, né? Isso gerou uma quantidade de imigrantes enorme, a gente já abordou isso quando estava trabalhando a parte de população. Algumas cidades, mais especificamente Alepo, foram completamente destruídas. E aí é que está uma questão que a gente sempre coloca. É muito difícil de você promover uma mudança política, uma mudança de governo muito abrupta, muito revolucionária, sem causar esse tipo de evento que gera essa violência e que acaba gerando muitas perdas de vidas, principalmente de pessoas inocentes. E no caso específico da implantação da democracia, e isso serve para o Oriente Médio como um todo,
as coisas costumam piorar muito antes de ficarem boas. Porque as pessoas não estão acostumadas com a democracia. As pessoas não estão acostumadas com essa correlação de forças. Não estão acostumadas em ser minoria, né, votar, serem vencidas e ter que aceitar o resultado da eleição, de repente por 4 anos. 4 anos. Imagina, pega como referência aqui o Brasil, por exemplo. A gente já vai aí, a gente já está fazendo eleições já tem um tempinho, né? Desde 1989, a chamada Nova República. E a gente até hoje tem dificuldade, por exemplo, de aceitar resultados de eleição. Então imagina lugares que vivem há décadas sob regimes ditatoriais, que não conhecem bem os meandros da democracia, de repente terem que passar a conviver com isso de uma hora para outra. E aceitar todos esses conflitos políticos que há dentro da democracia. Então, não é uma implantação fácil. Então, eu sempre contesto muito. Eu sou republicano, democrata, enfim, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado para promover essas mudanças, porque o custo, principalmente de vidas humanas, costuma ser muito alto. E a Síria está mostrando mais uma vez isso para a gente. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso último slide, que dá conta do Kurdistão, que é exatamente a área por onde se estende a maior parte da etnia curda. Eles não formam um Estado nacional. Então, eles pegam aqui uma parte no noroeste do Irã, nordeste, norte, noroeste do Iraque, nordeste da Síria, e sudeste da Turquia. Pega aqui uma pontinha da Armênia também, mas é basicamente nessa região por onde se espalha a maior etnia, onde se concentra, na verdade, né, a maior etnia sem Estado do mundo, que é efetivamente o Kurdistão aqui. Então, eles não têm autonomia, eles vivem como se tivessem aí de aluguel, né, de favor, morando de favor, nem aluguel, de favor, dentro de países como Turquia, Síria, Iraque, Irã. Então, por exemplo, no documento desses caras, ele é da etnia curda, mas se ele nasce na Turquia, ele vai ser ele vai ter o seu registro turco, né? Ele vai ter o seu registro da Turquia. Então ele vai ser um cidadão turco, apesar da origem étnica curda. Se ele nasce na Síria, idem, ele vai ser um cidadão sírio, apesar da origem étnica curda. Entenderam? A mesma coisa acontece com o Iraque, com o Irã. Se isso aqui fosse os limites de um Estado-nação reconhecido internacionalmente, inclusive pela ONU, aí sim, a gente poderia estar falando da nacionalidade, inclusive com um documento, obviamente, curdo. Mas não é isso que acontece. Na verdade, eles, como eu disse, acabam vivendo de favor, né, em outros países e acabam sendo subjugados. Né? Eles tentam se organizar do ponto de vista político, conseguiram, por exemplo, na Turquia, se organizar. Existe um partido, que é o Partido Trabalhista do Kurdistão, que conseguiu eleger representantes para o parlamento turco, mas, na verdade, eles vêm sofrendo muitas perseguições, e o governo atual turco é muito intolerante contra os curdos. A intenção é fazer mesmo uma varredura, uma limpeza étnica, varrendo os curdos da Turquia. Então, essa questão ela só vai mesmo ser resolvida de maneira definitiva quando houver um Estado. É uma situação similar à situação dos judeus, que na verdade houve toda a motivação para a criação do Estado de Israel por conta, como um lar para os judeus, por conta das perseguições que os judeus sofriam pelo mundo, mais especificamente na Europa nazista. No caso dos curdos é a mesma coisa. Enquanto não houver um país, um Estado-nação, exclusivamente, não exclusivamente, mas sob controle curdo, essa é a questão, sob controle dos curdos,
esse problema de viver como se fosse de favor em um outro país, em um outro Estado-nação, e a possibilidade de ser perseguido vai persistir. Isso vai continuar persistindo. Tudo bem, pessoal? Bom, espero que tenha ficado claro a maior parte das questões, espero que a gente tenha conseguido fazer aí uma revisão bem abrangente sobre o Oriente Médio, e a vida que segue. Agora, nesse modelo híbrido nosso, a gente vai por aqui nas videoaulas e vai também nos encontros na Tijuca e no Maracanã, tratando de temas para fazer revisão. Tá certo? Excelente semana para todo mundo, bons estudos.